Pois é, o tempo vai passando, a gente vai repensando um pouquinho a nossa carreira. E hoje, na verdade, eu penso assim, cara, a minha obrigação é muito mais do que ficar ensinando português. Eu chego lá, ensino o que é sujeito, ensino o que é complemento, ensino o que é transitividade. O aluno aprende, beleza, vai embora. E aí, o que ele faz com esse conhecimento a partir do momento em que ele adquire? Então, eu comecei a pensar muito nisso ultimamente. E aí, pensando nisso, eu criei esse quadro aqui, né, que vai servir para te dar dicas de como você fixar conteúdo, como você estudar, sua rotina de estudos. Você sabe que ir para a aula, sentar o bumbum na cadeira ou sentar o monossílabo tônico terminado em U na cadeira é muito importante, né? Sem isso você não tem base. Mas não é só isso. A gente tem que saber o que faz com o conhecimento que a gente aprende. E aí, pensando em português para concurso público, né, coisa que você pode aplicar até para outras matérias, tem que fixar o conteúdo, cara. Você não pode deixar o conteúdo morrer. Eu vou te dar um exemplo da minha vida. Eu sempre fui viciado em memorizar as coisas. Eu não era aquele cara que anotava no telefone quando eu era criança. Qual é o seu telefone? Eu fazia de tudo para decorar. Isso eu levei para o e-mail, né? Levei para nome de aluno, sobrenome, nome, sobrenome. Eu sempre fui viciado em me desafiar a decorar as coisas. E esse método na minha vida sempre funcionou muito, é da memorização. Tanto é que eu converso muito com o professor Deodato sobre as novelas dos anos 90, a gente sabe tudo, cara. Nome de personagem, nome de ator, música. Essa música aí é da novela Mulheres de Areia. A noite vai ter lua cheia, lembra? Então, houve esse período, né, em que eu me viciei em memorizar as coisas e eu trago isso até hoje na minha vida. Eu dificilmente anoto, eu tenho até dificuldade com senha. Mas a memorização para mim funciona, né? Tem aluno que aprende uma coisa e deixa escapar, esquece, ele vive talvez sem se desafiar em relação a isso. Então, o primeiro conselho que eu te dou, se desafie, tá? O autodesafio. Aprendeu você, cara, eu aprendi isso aqui, eu não vou deixar isso morrer, eu vou ter que dar um jeito de fixar esse conteúdo. O conselho que eu te dou é que você faça exercício de fixação. Né? Eu disponibilizo muito, a gente está desenvolvendo agora um acompanhamento personalizado, uma consultoria, e nessa consultoria eu disponibilizo para os alunos exercícios de fixação. Como assim? Porra, peguei uma questão lá de partícula C, aprendi partícula C na sala de aula, aprendi na videoaula, nunca mais vou esquecer. Se você não tiver contato com questões, você vai esquecer sim, é fato, todo mundo esquece. Quantas coisas você aprendeu na sua vida e você deixou para lá? Morreram, não eram sua paixão, e aí você simplesmente esqueceu. O que eu recomendo? Vou até deixar aqui na descrição do vídeo uma lista de fixação de partícula C, para você ver como é que funciona na minha consultoria. O aluno ele pega 100 frases para analisar. 100 frases. Frase 1, o que a partícula C é? Frase 2, o que a partícula C é? Frase 3. E depois disso ele tem o gabarito, né? Ele tem um gabarito lá no final para ele conferir e tal. E aí o que ele faz? Pô, professor, errei a questão, errei a frase 55, errei a frase 80, errei a frase 90. Que aí, nesse momento em que ele fala que ele errou uma oração lá, uma análise, a gente explica. Então, a explicação do professor de quando você erra é o desafio do autodesafio. Porque você já tinha se desafiado a decorar, a memorizar, a pegar. A fixação é um caminho para você memorizar, porque pensa bem, quem faz 100 frases analisando partícula C, quando pega uma do CESP, acha tranquilo, né? Não acha de outro mundo. E mesmo assim ele errou, aí o professor vai, você errou, eu te ensinei, você fixou, você acertou 30. Por que você errou essa? Bora verificar por que você errou essa? Então, cometi esse deslize aqui. E é um deslize que eu não vou mais cometer. Então, nesse momento, o aluno, ele vai no erro dele e corrigir aquele erro faz com que ele não erre de novo. É igual a vida, cara. A pessoa que bebe e briga, mas você tem algum amigo assim? Tem amigo, todo mundo tem amigo assim, o brigão, né? Já teve amigo meu irmão, que encarou uns caras de 2 metros, que eu falei assim, meu irmão do céu, cara, não quero morrer não. Morre sozinho aí, filho, tá doido? O cara com 1,5 m, vem, só porque bebeu, né? A bebida, ela desativa aquela parada do córtex pré-frontal. Eu vi isso aí no vídeo do YouTube. Mas a bebida te encoraja. Então, se você é um cara que bebe e briga, aí você acordou com o olho roxo, dá aquela ressaca moral, cara, meu irmão, de novo. Bebeu de novo, foi pra Micaré, brigou. Foi pro show da Paula Fernandes, brigou. Cara, a bebida te leva a brigar. Você cometeu esse erro. Cara, nunca mais cometer esse erro. Então, você aprende com aquele erro que você cometeu para você não cometer de novo. O que você vai fazer? Vai evitar beber.
Com o português é igual, cara. Se você pensa bem, o que fez você errar uma questão de partícula C foi a não analisar a transitividade do verbo, meu brother. Aí você, aqui tá o ponto do meu erro, tô errando nisso. Então você, ó, afasta tudo e vou estudar transitividade. Transitividade. Por isso que é bom um diagnóstico de um profissional, de um professor, para falar ali, ó, tá errando na transitividade, hein? Discutiu-se sobre esse tema, o aluno, partícula passivadora, mas ele não viu que tem um sobre, porque ele pensou assim, quem discute, discute algo. Não, pô, nem sempre. Na frase que está ali na minha frente, quem discute, discute sobre algo. E nessa frase, o discutir é um verbo intransitivo, o sobre alguma coisa é uma adjunta adverbial de assunto. E aí? Ele errou a partícula C porque o gatilho do erro foi a transitividade verbal, que ele analisou errado. Então, nesse ponto, ele agora não erro mais, porque eu já sei onde está o meu erro. Qual o erro do cara que bebe e briga? Beber. Pô, se ele não se controla, se ele sabe que bêbado ele não tem esse controle emocional de não brigar, ele evita beber, pô, não vai evitar brigar. Bêbado já era, irmão. Então, perceber o seu erro, fixar o conteúdo e, obviamente, tentar entender por que você errou. É a primeira dica aqui do nosso quadro, que não tem nem nome ainda. Se quiser sugerir um nome, comenta aqui embaixo. Tamo junto, família. Se inscreve no canal, encaminha esse vídeo, tá? Pra quem ainda acha que o português é impossível, não é.